Hoje, muita gente no mundo diz que conhece Jesus. Se você fizer uma pesquisa, o número de ateus, pessoas que negam a Deus, é o mínimo. São poucas as pessoas que negam a Deus. Todos vão dizer que acreditam em Deus. Todos vão dizer que são até cristãos, que acreditam em Jesus. Jesus sabia que tinha uma multidão. Lembre que essa multidão que seguia Jesus é a mesma multidão que ele já tinha operado milagres, como por exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes. Havia sempre muita gente seguindo Jesus. Havia sempre pessoas buscando Jesus de alguma forma. Alguns para matar a sua fome, outros para saciar a sua sede, outros mesmo para tentar trazer libertação espiritual, libertação psicológica. O certo é que sempre haviam pessoas atrás de Jesus. Era muita gente. Quando Jesus começou seu ministério, era muita gente. Na multiplicação dos pães, a Bíblia não dá assim números exatos, mas entende-se que ali tinha para mais de 5.000 pessoas ali preparadas ali para ouvir alguma coisa da parte dele. Mas mesmo assim Jesus faz essa pergunta que é curioso. É muito curioso a pergunta que ele faz. O que a multidão diz quem eu sou? E aí os discípulos, que eram seus auxiliares, dão a seguinte resposta: Mestre, alguns andam dizendo por aí que tu é o João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele foi um pregador, um profeta. Na verdade, João Batista, primo até de Jesus, né? Ele era primo de Jesus. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. E ele pregava com muita vivacidade, pregava uma palavra de arrependimento e também de juízo. Não é à toa que os religiosos da época não suportavam João Batista. João Batista não era uma pessoa muito quista, não era uma pessoa muito agradável, socialmente falando. Se tem uma pessoa que você não deveria convidar para uma festa, era João Batista. Porque certamente quando ele pegasse o microfone para pregar, ele ia falar coisas muito pesadas. Ele chegou a dizer para os fariseus: vocês são um bando de cobras. Traduzindo lá na Bíblia, raça de víbora, mas a mesma coisa. Vocês são um bando de cobras. Vocês vêm aqui me criticar. Vocês vêm aqui me criticar, dizendo que vocês são filhos de Abraão. Eu quero dizer para vocês que Deus tem tanto poder que, se Ele quiser, Ele pode pegar essas pedras aqui e transformar também em filhos de Abraão. Então o povo achava que Jesus era uma espécie de João Batista. Porque às vezes também, quando Jesus pregava, e aqui é uma coisa interessante, que tem muita gente que acha que Jesus é só amor, como eu costumo dizer às vezes, é só I love you, ou seja, Jesus nunca prega uma palavra de juízo, Jesus nunca prega uma palavra dura, mas isso não é verdade. Ele mesmo certa vez disse que o machado já está posto, ou seja, existe um machado preparado para cortar todo aquele que não estiver conectado nele, porque ele falou: eu sou a videira, vós são apenas galhos. Se vocês não derem fruto, será cortado esse galho e será jogado no fogo. E fogo, como eu já falei algumas vezes para a igreja aqui na área 85, muitas das vezes é uma referência ao juízo. Certa vez, quando ele chegou em Jerusalém e viu um monte de gente deplorando, destruindo a essência do culto no templo, ele mesmo pegou um chicote e saiu chicoteando aquelas pessoas. Não porque era proibido vender, não era essa questão, tinha questão cultural, mas porque as pessoas estavam desviando o propósito de Deus no culto. E no Apocalipse, meus irmãos, Jesus, ele é descrito não mais como um cordeiro. A primeira vez que Jesus veio a esse mundo, ele veio como um cordeiro, ele veio como uma ovelha. E nós sabemos que a característica de uma ovelha, de um cordeiro, é ser manso, tranquilo. Ela não reclama, ela não se esperneia. Jesus veio nessa qualidade. Mas o livro de Apocalipse fala que ele virá outra vez, não mais como um cordeiro, não mais como uma ovelha muda, não. Ele virá como o rei, aquele que venceu, aquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E o Apocalipse fala que ele é muito poderoso, porque ele é Deus. Jesus é Deus. Outra pessoa também que as pessoas falavam que Jesus era, segundo o texto, diziam:
Alguns dizem aí, mestre, que tu é o Elias. Sabemos que Elias foi também um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Elias, assim como João Batista, também não era uma pessoa muito agradável. Há quem diga Acabe, rei de Israel, a maior autoridade da nação. Sempre quando tinha alguma situação, lá estava Elias falando para Acabe: Acabe, te arrepende. Ele nem falava mais assim, rei de Israel. Ele chegava na cara e dizia: Acabe, te arrepende. Às vezes, meus irmãos, às vezes os crentes são tidos como chato e antipático, né? Tem gente que até critica, ele está lá na integração: rapaz, eu vi um crente doido lá na integração, gritando com uma caixa de som, falando de Jesus. Para que isso? Não precisa disso. Deixa eu te dizer uma coisa: se Elias vivesse nos nossos dias atuais, a coisa era bem pior. A história de Elias conta que por vários momentos ele entrou em debate, tanto com Acabe, como também com a sua mulher, a famosa Jezabel, que não era uma mulher muito fácil, controladora, uma manipuladora, uma psicopata. Essa que é a palavra. Jezabel era uma psicopata. E ela enfrentou Elias cara a cara, mandou por várias vezes tentar matar, tirar a vida de Elias, mas Deus estava com seu servo o tempo todo. Porque, como já foi falado essa noite, aquele que de fato é de Deus, quando ele ora, Deus atende as suas orações. Tem um caso interessante de Elias, que Acabe mandou uma guarnição buscar ele. Quando chegou lá, eles chegaram todo pousudo, cheio de autoridade. Elias pegou, só orou, caiu fogo do céu, matou todo mundo. Sim, aconteceu isso. Foi uma segunda guarnição, novamente caiu fogo do céu e matou todo mundo de novo. Até que teve um que parece que era crente, parece que não era crente. Quando ele chegou perto de Elias, meu senhor, ele falou assim: meu senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui debaixo de ordem. Aí Deus fala com ele: agora vai com ele, Elias. Por quê? Porque ele foi humilde e entendeu que ele não estava falando com qualquer pessoa, ele estava falando com um homem de Deus. E por que a multidão achava que Jesus era Elias? Porque também Jesus, em vários momentos do seu ministério, ele fez coisas extraordinárias. Logo, o primeiro milagre dele em uma festa. Veja bem, Jesus andava em festa. O primeiro milagre da Bíblia, no caso, o primeiro milagre do ministério de Cristo, foi numa festa de casamento. E ali, quando todos pensavam que o vinho tinha acabado, ele transformou a água em vinho. É claro que o texto não está querendo dizer para ninguém beber, mas é para mostrar que ele, como Deus, ele tem capacidade e poder de mudar qualquer coisa, até mesmo quebrar a molécula H2O e transformar ela em um elemento químico que dá origem ao vinho. Isso mostra que ele tem poder sobre todas as coisas. Outra vez, os seus discípulos estavam em uma embarcação e um vento, uma tempestade muito forte assustava eles. Quando de repente eles avistaram uma pessoa, pensaram até que era um fantasma. Depois eles identificaram que era o Cristo. E Jesus ali não só apareceu para ele, mas como estava andando sobre as águas. Pedro, um dos mais curiosos dos apóstolos, assim: se és tu mesmo, deixa eu ir até onde você. E Pedro, um dos apóstolos mais ousados, conseguiu andar até uns certos metros pelas águas. Mas aí aconteceu uma coisa com Pedro, que é o que acontece com muitos cristãos: a dúvida, a falta de fé, a falta, de firmeza, de estabilidade, fez com que Pedro afundasse. Mas mesmo assim, lá estava Jesus para ajudar o seu servo ali. Outro personagem também, que a população, os povos, as multidões diziam que Jesus era, que ele era um dos profetas que ressuscitou. Veja bem, meus irmãos, Jesus, ele fez essa pergunta para os seus discípulos ali, e eles deram várias respostas, mas nenhuma resposta foi realmente adequada, porque essas respostas, meus irmãos, é o que acontece exatamente nos nossos dias atuais. Hoje, tem lugares por aí que você pergunta assim: você quer seguir Jesus? A pessoa diz assim: eu não quero, eu não acredito em Jesus, eu não creio em Jesus. Tem países no mundo que outra hora foram cristãos, outra hora seguiram a Cristo, e se levantou uma nova geração, e você fala assim: você gostaria de aceitar Jesus? Não, eu não preciso de Jesus, porque vivemos numa época onde as pessoas, elas correm em busca dos seus interesses, as pessoas lutam por várias coisas, mas quando a gente fala, você precisa de Jesus, a pessoa fala:
eu já tenho Jesus. Mas a forma como elas dizem que tem Jesus, meus irmãos, é muito semelhante ao que essa multidão falava. Elas estavam errando o tempo todo quem era Jesus. Veja, no final das contas, Jesus olha para os seus apóstolos e pergunta: e vocês? Ou seja, vocês que ouvem eu ensinar, vocês que andam comigo, vocês que estão compartilhando comigo, o que é que vocês têm a dizer para mim? Quem eu sou? Pedro, novamente, o mais ousado, aquele que era mais para frente, como diz a história, ele pega e toma a palavra e diz: mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.